Bhakti deve ser incessante, ininterrupta. Então, esses primary region, primary symptoms and secondary symptoms. Então tem os sintomas primário e secundário. O sintoma primário é Anuklena Krishnam Silanam. Esses são os sintomas primários. E os sintomas secundários são Anubilasa Sunyam Gyana Karmada Navetam. O coração deve estar livre de todos os tipos de coisas indesejáveis. Anubilasa e Gyana Karmadi Anarvitam. O coração não deve estar coberto com karma, Gyana, yoga, tapasya, austeridades. Se o coração do sadhaka estiver coberto com Gyana, yoga, tapasya, então ele não vai poder adentrar Shuddha Bhakti. O coração deve ser limpo e aciado. Por essa razão, o Rupa Goswami Raja, o seu néctar da instrução, se você praticar Shuddha Bhakti, primeiro, controle as urgências. A urgência da fala. Não pode sair falando tudo o que vem na cabeça. Primeiro tem que controlar a urgência da fala. Manasa Vegan. Controlar as urgências da mente. Porque a mente é muito oscilante. Às vezes pensa coisa boa, às vezes pensa coisa ruim. É verdade ou não é? Está sempre pensando isso é bom, isso é ruim. Você tem que controlar as urgências da mente. Manasa Vegan. Manasa Vegan, Krodha Vegan. Controle as urgências da sua ira. As pessoas tamagunas estão sempre com raiva. Essa é a mente. Talvez nessa vida não seja capaz de purificá-las. Se Chaitanya Mahaprabhu der misericórdia, talvez elas sejam purificadas. Essa é a misericórdia de Mahaprabhu. Sem a misericórdia de Mahaprabhu, não é possível purificar o coração dessas pessoas. De Ravegan, controle as urgências da língua. Porque a nossa língua está sempre indo aonde? Para como comer. Você entende? Como comer? Porque a nossa língua, ela não tem osso. A língua tem osso ou não? Não tem. Veja isso. Então nós devemos controlar a nossa língua. Por essa razão, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz: não coma muitas coisas deliciosas. Se você comer muitas coisas deliciosas, você não vai poder controlar a sua ira. Krodha significa ira. Porque se você comer demais, a sua mente também ficará perturbada. Então, não coma demais. Comidas deliciosas. Você come ou não? Não coma demais essas comidas deliciosas.
Aqueles que comem demais, que estão o tempo todo comendo, tem pessoas que, sem oferecer para Thakurji, já começam a comer. Isso é uma ofensa. E dessa maneira você não vai conseguir controlar as urgências da sua língua. A tamaguna automaticamente virá. Então, antes de comer, você deve oferecer a Thakurji. Isso é Mahaprasada. Se você comer Mahaprasada, então sua mente ficará sob controle. Pergunte-se a si mesmo. Você está comendo Mahaprasada ou está comendo para a sua própria gratificação dos sentidos? Se você comer qualquer coisa para a sua própria gratificação dos sentidos, você vai ter que sofrer. Você entende? Seja muito cuidadoso. Se você quiser fazer bhajana sadhana, então controle as urgências da sua língua. E de Havegam, as urgências da língua são de 2 tipos: comer e falar. Controle então a urgência da fala, da língua, que são de 2 tipos: o comer e o falar. Fale Harikatha. Ilimitadamente, fale Harikatha. Não há necessidade de controlar a urgência da língua nesse caso. Quanto você falar de Harikatha, quanto você cantar os santos nomes. É brincadeira, né? Não precisa controlar. É coisa. Então cante mais e mais com a sua língua. E quando o santo nome Shuddha puro se manifestar na sua língua, então ele irá dançar na sua língua. Então os santos nomes irá dançar automaticamente na ponta da sua língua. Tem que fazer 3. Se você não controlar as urgências da sua língua, então o Ramayana, no Mahabharata, uma guerra irá surgir. O Ramayana veio da onde? Sita Devi, ela usou palavras duras contra Lakshmana. Then Ravan came and Ravan kidnapped Sita. Their whole life look, Sita Devi, he also suffered. Então, Sita Deva também sofreu. Embora ela seja a consorte eterna do Senhor Ramachandra, ela está nos ensinando que se você não controlar a urgência da sua língua, só sair falando, seja lá o que venha na sua cabeça, usando palavras duras com as pessoas, então isso não dará certo. Você tem que mantê-la sob controle. Sempre segure a sua língua com a sua mão. Não fale esse tipo de coisa. Isso significa o quê? Você tem que deixar sob controle. Se você comer sem oferecer a Thakurji, isso também é tamaguna. Smriti Labde Brahma. First you Ahara Suddhi. Ahara Suddhi means what will eat, that you have to first offer. If you not, your food is pure food. If you eat tamaguna food. Então, se você comer comidas tamaguna, sabe o que é tamaguna? Perturbar a sua mente. Antes de comer, você deve checar quais são os ingredientes ali. Não é para ver se tem alho e cebola ou não. Não é só ir para o aeroporto, comprar qualquer coisa e começar a comer.
Existem muitos tipos de Ingredients are there. ingredientes Not eatable. que não são, Eh? que não Meat devemos or comer. something. Carne e Eh? coisas Onion, assim. garlic. Alho, cebola, ovos, especialmente o quê? Bread, eggs also. Biscuits also. Understand? In the biscuits, if you Nos eat biscoitos, você tem, especialmente nos biscoitos e nos pães, pode ter esse tipo de coisa, você tem que checar. even on plane, I am looking. No avião, eu fico vendo, Hands up. quando eles dão aqueles pacotinhos de snacks, eu sempre digo, ei, vem cá, olha aqui, checa o que tem antes. Se os ingredientes não forem favoráveis à Bhakti, você deve rejeitar. Não é comer tudo que vem, não. Ahara Sudai. What you eating, everything going to your brain. So it's saying this part very clearly. Ahara Suddhi, Chitta Suddhi. Asmriti Labde. Another thing is also who cooked. E outra coisa, quem cozinhou, If the Tamaguni people cook, se uma pessoa tamaguna tiver cozinhado, então esse tamaguna, essa ignorância vai vir para você também. Você entende? it's very important. Isso é muito importante. Shastra giving teaching. Os Shastras dizem isso, Because who is cooking, that porque mentality a also mentalidade da pessoa que cozinhou vai vir ou não vai? If Tamaguni cooking, Se uma pessoa tamaguna estiver cozinhando, então a tamaguna, a mentalidade tamaguna vai entrar dentro da comida. you cannot see how Tamaguna enter in your. Você não pode ver como o tamaguna entra dentro da comida. Mas os Shastras dizem isso. Vaishnava Pachitam Annam. Those are non-devotees. Aqueles que não são devotos. Non-devotees means Tamaguna. Não devoto significa tamaguna. Is Tamaguna cooked? Se uma pessoa Pachitam Tam- Annam. tamaguna cozinhar, Those are non-devotees. aquele que não é devoto, se ele cozinhar, Your mind will contaminate. sua mente ficará contaminada. You're very careful. Você entende? Seja cuidadoso. Então, primeiro, aprenda isso. Então, essas coisas básicas você deve aprender. E talvez em outra vida você possa fazer Vajranisada. Você entende? São coisas básicas. Coisas básicas, você entende? Então, os Shastras dizem isso. Se um Avaishnava não devoto, que não recebeu Diksha Mantras, se ele cozinhar, isso vai vir para você. Vai vir ou não vai? E a sua mente ficará perturbada. Certa vez, um sadhu estava trabalhando, indo de um local a outro, e ele chegou a um local de uma pessoa rica, que lhe deu boas-vindas e disse: "Ei, sadhu, venha e fique na minha casa." As pessoas têm muita fé nos sadhus. Então o sadhu ficou na casa dessa pessoa. E essa pessoa rica era muito generosa. Deu a própria cama dela para o sadhu e disse: "Fique aqui." Uma cama bem macia. Vocês entendem? E essa pessoa era completamente materialista. Era completamente o quê? Materialista. Sabe o que é materialista? E essa pessoa também cozinhou para o sadhu. E deu para o sadhu e o sadhu comeu. E quando chegou a noite, o sadhu estava dormindo. E a mente do sadhu ficou perturbada. E o sadhu pensou: por muitos anos eu faço Vajranisada e minha mente nunca se perturbou. Por que ela está perturbada hoje? Então o sadhu, à noite, à meia-noite, ele pegou
dinheiro e joias from his what is called? safes do cofre da pessoa. Then sadhu is going. E o sadhu saiu correndo e correndo. He thinking, oh, E aí o sadhu why pensou, did I steal this thing? por que eu roubei essas coisas? Understand? Você On entende? the way, he has so much stomach problem. He has stomach problem there. No caminho ele teve tanta dor de estômago, Stooling, dor de barriga, defecando. Then he came Então to the ele, jungle, what is called? River, Ganges. então ele chegou até o rio Ganges, Ganga, bebeu Ganga Jal, água do Ganges. understand? Você entende? If any mind disturb or something, you have to drink which water? Se Ganga. a qualquer momento a sua mente estiver perturbada, você deve beber água do Ganges. In your house. Você deve manter a água do Ganges na sua casa, One drop. pelo menos uma When you gotinha. drink water, you drop. Quando você beber água, jogue uma gotinha de água do Ganges no seu copo e beba. The sadhu, he drank the Ganga. Então, dessa maneira, o sadhu bebeu a água do Ganges. E aí, quando ele bebeu a água do Ganges, ele caiu em si e pensou, oh meu Deus, From the person. por que eu peguei esse dinheiro e essas coisas dessa pessoa? Again, sadhu, E, returned back. novamente, o sadhu retornou até o local daquela pessoa Come back to him. e devolveu tudo para ela. E a pessoa perguntou, Well, I ate por que você fez isso? and food. E o sadhu falou, porque eu comi a sua comida. And this person, he Ontem, quem foi que cozinhou? Did you take A pessoa disse, eu cozinhei. O sadhu perguntou, você comeu Diksha Mantra? A pessoa disse, não. Você come carne, peixe, ovos, alho e cebola? E a pessoa disse, sim. Ele falou, por isso a minha mente ficou contaminada. E por isso eu fiz isso. Eu roubei isso, mas no caminho eu tive muita disenteria, muita diarreia e tomei água do Ganges. E aí eu fiquei completamente descontaminado, com a mente purificada. E aí eu caí em mim. Você entende? Esse é um verso em Bengali. Se você comer a comida de pessoas de mentalidade mundana, você entende? Então, a sua mente ficará contaminada. Então, a sua mente ficará contaminada. Então, o que você for comer, primeiro cheque quem foi que cozinhou, quem foi que ofereceu a Thakurji. Se uma pessoa tamaguna cozinhar, a Thakurji não vai aceitar, não. Satyaguna. Você entende isso? Então, continuando. Então, primeiro, Vachya-vegam, Manasakro, Davidam, Diha-vegam. Controle, então, de duas maneiras a urgência da sua língua. O que eu falei? Fala português. Obrigada. How? Two ways. One, speak. Então você deve controlar a língua de duas maneiras. Primeiro, em relação à fala. Tem que falar de maneira apropriada. E depois, controlar o ato de comer. Isso é muito importante. Então eu falei, esse kata, o Ramayana e o Mahabharata aconteceram por isso, pelo descontrole da língua. Draupadi, ela brincou e zombou de Duryodhana.
Ela disse, filho, pai cego e filho cego. Então Duryodhana ficou muito bravo. Falou, tá criticando meu pai, Dhritarashtra. Então eu vou me vingar. Veja, e o Mahabharata aconteceu ou não? Duryodhana, Dushasana, Sakuni, eles planejaram como punir severamente Draupadi. Não apenas isso. Todos ficaram perturbados. Veja isso. Apenas uma palavra. Draupadi disse a Duryodhana. O que ela falou? Pai cego, filho cego. Porque o pai de Duryodhana é Dhritarashtra. E Dhritarashtra é cego de nascença. E Duryodhana, enquanto ele estava caminhando no palácio, onde não tinha água, ele achou que tinha água. Onde não tinha fogo, ele achava que tinha fogo. E por essa razão, Draupadi, ela brincou com Duryodhana. Pai cego, filho cego. E Duryodhana ficou muito bravo. Tá bom, você criticou meu pai? Você vai ver, você criticou a mim e criticou a meu pai? Então eu vou te ensinar uma grande lição. Então, Duryodhana, Dushasana, Sakuna fizeram um grande plano. Veja isso. E Draupadi teve que sofrer a vida inteira. E Kurukshetra aconteceu. O que é Kurukshetra? O grande campo de batalha. O grande campo de batalha em Kurukshetra aconteceu. E eles entraram na floresta e foram exilados na floresta por 12 anos. E por 1 ano, eles tiveram que ficar escondidos, sem que ninguém os visse. Então, o Mahabharata aconteceu assim. Por apenas uma palavra de Draupadi e virou uma grande guerra. E tudo foi destruído. Você entende? Então, sejam muito cuidadosos. Vatyavegan, Manasakra, Udarvegan, Dihavegan. Udarvegan. Udarvegan significa? Você tem que controlar a urgência do seu estômago. Você tem que fazer um pouquinho de austeridade. Não é assim, você está com fome, vai lá e come. Você tem que se controlar. Controle o seu estômago. Diga para o seu estômago. Não, não, não. O momento da quebra do voto para ainda não chegou. Você entende? Então, aqui, embora você esteja com fome, você deve pacificar o seu estômago. Senão você vai ficar com fome e comer, 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 e vai ser um grande problema. E aí você vai perder tudo. Você vai perder o voto de Ekadasi. Você deve checar qual é a hora do parando, a hora do quebra do voto. Às vezes, a hora do parando, da quebra do voto, é muito curto. E às vezes é muito tarde, tipo depois das 10 da manhã, e você pode ficar com muita fome, ai, ai, ai. E aí você come. Não. Controle o seu estômago. Você entende? E também há 2 coisas. Comer demais e atahara. Atahara significa comer demais. Comer demais é um obstáculo para a Bhakti.
Esse comer demais tem dois significados. Comer demais e coletar demais. Coletar coisas desnecessárias. Aterrarya não significa apenas o ato de comer. É usada essa palavra ahara. Ahara significa comer. Mas Srila Bhaktivinoda Thakura explica que significa coletar demais e comer demais. Essa coleta em excesso significa coletar coisas das quais você não precisa. Coisas inúteis. Lixo. Você está mantendo lixo na sua casa, coisas inúteis, desnecessárias. Muita gente vai na rua, pega lixo e leva para casa e mantém em casa. Muita gente faz isso. Então, esse é você coletar demais e comer demais. Aterrarya. Você entende? E Bhakti irá desaparecer do seu coração. Então, seja muito cuidadoso. Aterrarya tem 2 pontos. Comer demais e coletar demais. O quanto que você precisa, você deve aceitar. Entenda, seja muito cuidadoso. Aterrarya prasasya Udara Vegam. Depois o pasta vegana. Se você comer comida tamaguna, automaticamente as urgências dos genitais vão gritar e você vai ficar indo de lá para cá fazendo coisas estúpidas. Então isso é muito importante. Então, por essa razão, aqueles que não controlam as urgências do genital não podem alcançar Shuddha Bhakti. Você entende? Você tem que se controlar. A mente está indo para lá e para cá. Uma mente estúpida. Você deve controlar sua mente. Você entende? Seja muito cuidadoso. Faça bhajanisada. Da vegan, diha vegan, daropasta vegan, tam vegan, visvareta diha, sarvam apimam pritivim sashishat. Você entende? Todos sejam muito cuidadosos. Anukulya, aquilo que é favorável para Krishna Bhakti, você deve aceitar. Você tem que adorar qual Krishna? Anukula Krishna, não Pratikula Krishna. Qual Krishna? Aquele que é favorável para Srimati Radhika. E aquilo que é desfavorável para Srimati Radhika, esse Krishna você deve rejeitar, porque tem muitos Krishnas. Krishna não são muitos, ele é um. O Senhor é um, mas ele se manifesta em muitas formas. Como em Vaikunta, a forma de Narayana, Ayodhya, onde há Ramachandra,
o Senhor Ramachandra, em Dwarakapura há Dwarkadisha Krishna, e também Mathuradish Krishna e Vrindavana Krishna. O Senhor é um, mas ele se manifesta em muitas formas. Mas a sua forma original é qual? Nandanandana Krishna. Você pegou o jeito, hein? Tá ficando lindo. Hã? Danandana. Nandanandana Krishna. Bhagavatam Amalam Apuratur Maham Si Chaitanya Mahaprabhu Aturidam Tatado Narapraha. Então, Krishna, qual Krishna deve ser adorado? Fala. Dira Lalita Nayaka. Você entende? Esse é a nossa Istadeva. Quando Krishna se manifesta na forma e no humor de Dira Lalita Nayaka, Srimati se manifesta no humor de Swadhina Vartika Nayaka, que eu falei? Swadhina Nartika Nayaka. E significa qual? Aquela heroína que controla o seu amado com o seu humor muito doce. Ela diz: ei, você aplica alta. Sabe o que é alta? Aquela tintura vermelha. Coloque no meu pé. Então, Srimati Radhika controla Krishna. Ela diz: senta, e Krishna senta. Veja isso. Então esse kata é muito lindo. Então dessa forma, a nossa Istadeva é quem? Os Gaudiya Vaishnavas são Rasika Vaishnavas. Eles dizem: Krishna não é a nossa Istadeva. Quem é a nossa Istadeva? Radharani Ki Jai. A nossa Istadevi é Srimati Radhika. Veja isso. Mat Isha. Isha é Ishvari. E quem é a nossa Ishvari? Srimati Radhika. Srimati Radhika é a minha mestre. Os Gaudiya Vaishnavas sempre pensam: Srimati Radhika é a nossa Istadeva. Por que dá respeito a Krishna? Porque Srimati Radhika o ama. Você entende? Então, deem respeito a Krishna. Esse é o humor das manjaris. As manjaris são exclusivas só em Srimati Radhika. Você quer ficar em Vrindavana ou não? Você? Sim.
So pray to Srimati Radhika. Então ore a Srimati Radhika. Ei Radhe, I am your eu sou sua serva. and life after life, birth after Que vida após vida, nascimento após nascimento, Vrindavan. eu possa nascer em Vrindavana. No Brasil, não. How do you take what? Onde você vai nascer? Vrindavan. Vrindavana. That's it. In Vrindavan, in where? Tá legal. How do you take what in Vrindavan? Vishwabhanu Puri Janamano Iva Javadeli Bhavovi. But you won't have it. How do you take what? Onde nascer? Vishwabhanu. Vishabhankula. Birthplace of Vishabhankula é o local de nascimento de Srimati Radhika. birthplace, that is called Mas o local de nascimento de Srimati Radhika é Ravan. Vrindavan Parikrama. Se você for ao Vrindavana Parikrama, você vai ao local de nascimento de Srimati Radhika, Ravan. Another kalpa E em outra kalpa, Srimati Radhika, in Varsana. ela nasce em Varshana. Em diferentes kalpas, Srimati Radhika aparece em diferentes locais. Então, por que Srimati Radhika? I will also take birth symbol. Então, onde Srimati Radhika nasceu, eu vou nascer nesse mesmo local. Janamano Iva Javadeli Bhavovi. And Srimati Radhika is married in India. In E Srimati Radhika, ela casou aonde? Java. Em Javata. Married in her. In Java. Então, eu também vou casar lá em Javata. We will stay very close to Srimati Radhika. Eu vou ficar bem pertinho de Srimati Radhika. So Manjari may definitely Então, as manjaris, elas sempre ficam pertinho de Srimati Radhika. Nunca se separam de Srimati Radhika. shadow. Assim como o corpo e a sua sombra, Manjari Maya e Chaya. O humor de manjari é assim, 1.8 with Srimati. focado só em Srimati Radhika. Bolo Radharani Ki Jai. To read this book. Então leia este livro, Latest book. Her name? Sapta Sindhu. Sapta Sindhu, Radha. Gunavata Irada. I Um belíssimo livro. Mahaprabhu. A mais elevada Rasa Madhuva está ali. All our Goswamis, Eu coletei de todos os nossos Goswamis, their conception. suas concepções, os seus vicharas, está tudo lá. I am not writer of this book. Não fui eu que escrevi esse livro. Quem escreveu? A própria Srimati Radhika. Krishna que inspirou. This is not my credit. Esse não é o meu crédito, Our Guru. é o crédito de Guru Varga. Understand? Vou receber uma mensagem. Very nice people. Botaram Maharaj. So, just I was saying, Então, estou explicando Bhava means sobre Manjari Bhava. Manjari Bhava significa Radhanista. Radha. Que eu falei? Radhanista. Stillness, lotus feet up, Focado Modi, firmemente nos pés de lótus de Srimati Radhika. Radhanista. first you Guru Nistha, Primeiro tem Guru Nista, Nam Nistha, depois Namanista, Bhajananista then come Radha. e Radhanista. First you want pointed with the Guru. Então, primeiro, seja focado no Guru. Radha. Se você não tiver fé no Guru, Gurunista, como é que você vai alcançar a Radhanista? As I know, Você entende? Assim como Natura Dasa Thakura diz, Sange laya jane, Sirupera pada padme, More samani, Hano ki hoi re moro, aí, Narmasati bane, Anugata narottame, Porivesasane. Narottam Das Thakur. ou pro, sei lá, Who is my Gurudev? sei que sabe. That is called Lokanatha Goswami. Lokanatha Dasa Goswami, That is called na Krishna Lila, é Manjulali. Ave Lokanatha Muni, Sange laya jane, Sirupera pada padme, More samani. Very humble inside himself. Ele está dizendo humildemente, Lokanatha Goswami. quando meu Gurudeva Lokanatha Dasa Goswami
me pegar e me oferecer aos pés de lótus de Rupa Goswami, Rupa Manjari. Então, Rupa Manjari vai me dar o serviço aos pés de lótus de Shrimati Radhika. Então Lalita, Vishaka e as outras Sakis vão me dar um treinamento adequado para como servir Shrimati Radhika. Então, Bhaktivinoda Thakura fala essa canção. Lila, todos irão te dar. Nani, não é um serviço ordinário, não. Primeiro tente servir Guru Seva. Você entende? E antes de Guru Seva, você deve aprender a como fazer. Você não sabe como tocar. Então, se você não sabe pilotar um avião, você não sabe pilotar um avião. Você não tem carteira para pilotar um avião. Então, como é que você vai pilotar? Como é que você vai controlar um avião? Você tem que treinar. Tem extensão. Não, você não vai falar, não, eu quero pilotar o avião. E aí, bate e acaba tudo. Ei, seu estúpido, sem noção. Tem que praticar. Você entende? Primeiro, aprenda como servir a Thakurji. A Thakuraji não fala nada. Não tem reclamação. Thakuraji reclama ou não? Seja lá o que você cozinhar, você oferece para Thakuraji, está muito bom. Mas para cozinhar para Guru e Vaishnavas, ei, isso está sem sal. Ei, isso está salgado. Está cru, está muito cozido. Ele fala ou não? Fala? Qual é seu nome? Yoga Maya, Didi Ki Jai. Sem a misericórdia de Yoga Maya, você não pode adentrar Shuddha Bhakti. É bom ou não é? É um nome muito doce. Então, por essa razão, eu digo, vai cozinhar para Thakuraji. E essa prasada você mesmo deve comer, para você ver se está bom ou não. Você vai ter uma autorrealização. Mas se você for cozinhar diretamente para Guru Vaishnava, você vai tomar uma bronca danada. É verdade ou não é? Guru Vaishnava vão te castigar diretamente. Então eu estou dizendo isso. Vai cozinhar para Thakuraji. Faça muitos tipos de preparações, ofereça a Thakuraji. E aí quando a prachada vier, você come. Você entende? Senão você vai falar, não, Gurudeva, eu vou cozinhar para você, vai cozinhar para Thakuraji. Cozinhe para Thakuraji. Cozinha para os Vaishnavas. Primeiro cozinha para Thakuraji. Cozinha para os Vaishnavas. E aí você vai poder cozinhar para o Guru. Se você quiser servir diretamente o Guru, vai vir um grande problema. E aí você não vai conseguir tolerar o castigo do Guru.
Porque o Guru tem muito amor e afeição com você. Quem que vai te castigar? Quem tiver amor e afeição com você. Você entende? A Thakuraji não vai falar nada. Se tiver cozido demais, cru, o arroz, você apenas distribui. Não, ela... Então a Thakuraji vai falar, come você. A Thakuraji vai distribuir, significa vai comer com os olhos. Então ela vai distribuir e vai falar, você come. Então você vai sofrer. Gurudeva, they cancel. He is not coming anymore. He saying thank you. No, sorry. This time he is not coming. Okay. He's saying that he will come, not anymore means never will come. Oh. He's not in come. Okay. Understand? This moment, he will come. He has a compromise and cannot come. Então a gente presta pranama aos pés de lótus dele. Ele brigou, ele falou que não é para falar anymore. Peraí, deixa eu ver. Então ele está perguntando sobre o leite. Do leite de caixinho, porque hoje em dia tem muitas máquinas para conseguir produzir esse leite. Então está perguntando se isso seria contaminado. Então o Srila Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj deu uma resposta. Às vezes os devotos, certa vez, os devotos perguntaram ao Gurudeva. Não sou eu que estou dando resposta, não. Eu só estou repetindo as palavras de Srila Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj. Esse leite, se você oferecer a Thakuraji, então isso será Mahaprasada. E com esse leite você vai oferecer a Thakuraji e a vaca vai obter benefício. Porque esse leite está indo para o Senhor Thakur Seva. Você entende? E se você oferecer esse livro, você vai obter Mahaprasada. E essa vaca vai obter um pouco de sukriti. Você entende? Está perguntando se esse leite não estaria no modo da ignorância. Porque tem coisas químicas como formol. Aí Gurudeva está dizendo, aquilo que for químico você não deve comer. Você tem que checar o que é. Você tem que checar o leite. Então, se o leite estiver misturado com coisas químicas, você não deve oferecer a Thakuraji. Mas o leite original vem, você deve oferecer. De outra maneira, como é que as vacas vão obter benefício? Esse é o processo. As pessoas também usam leite para adorar Thakuraji, para fazer abhishek. Você entende? Esse é o processo. E você pode fazer um protesto para o governo. A gente não deve dar sofrimento para as vacas. Você entende? Mas se você não tomar o leite, o que vai acontecer? Os demônios vão continuar tomando leite. Você não vai poder parar isso. Você entende ou não? Há quantos devotos neste mundo material?
E quantos demônios? Você pode checar. Bhaktas e abhaktas. Você entende? Eu só estou falando. Só tem um pouquinho de bhaktas. Mas se você parar de tomar leite, isso não vai mudar nada. Você entende? Então, todos devem protestar com o governo. Ei, essa pessoa está dando tanto sofrimento para a vaca. Você entende? Mas se você não tomar leite, o que acontece? Os demônios irão tomar os abhaktas. E aí, o preço do leite vai ficar mais barato. Então, se você vai beber o leite ou não, esse não é o ponto. O ponto é, com relação àqueles que estão dando sofrimento à vaca, você deve protestar contra eles. Ei, governo, por favor, salve as vacas. Gora Premanande, 8:30. Jai. Center there the program. That time is going what time? 2 o'clock. Okay. Então vai ter o programa Centro de Yoga. Que horas que é? 2 horas, ok. Então agora tomem praçada, descantem, cante os santos nomes. Descansar significa o quê? Cante os santos nomes. Porque se apenas falar Harikatha, você não vai ter tempo de cantar os santos nomes. Você entende? Muito bom. Bolo Vrindavan Bihari Lal Ki Jai. Yogamaya Ki Jai. Há uma devota chamada Yogamaya em Paris. Em Paris, lá tem teve um país teve um festival muito lindo. Ela organizou com muito entusiasmo um festival muito maravilhoso. O nome é Yogamaya e o Seva também é de arranjar as coisas. Muito bom. Então o seu nome é bom ou não? Yogamaya. Sem Yogamaya, Krishna não pode fazer nenhuma lila. Krishna faz mesmo a Rasa Lila com Yogamaya. Aprenda esse verso. Você está aprendendo ou não? Aprenda esse verso do Srimad Bhagavatam. E aí o seu nome vai ser bem sucedido. Então aprenda esse verso. Muito bom, um nome muito doce. E qual é o oposto de Yogamaya? É Mahamaya. Yogamaya leva até Krishna. E Mahamaya leva até... É o oposto. Yogamaya leva até Krishna. Então Yogamaya Purnamasi Yogamaya.
Jata Viravani. Purnamasi Yogamaya Jata Viravani. Radha Govinda Jai Radha Govinda. Mahamaya? Mahamaya Is very powerful. é muito poderosa. So how to conquer through Mahamaya? Então, como conquistar Mahamaya? Renda-se a Krishna. Devi Jesa Gunamai Mama Maya Vratya. Mame Japapadante Mamita. Aprenda esse verso da Srimad Bhagavad Gita. Krishna falou para Arjuna. Sempre ore para Yogamaya. Ei, Yogamaya, por favor, me dê misericórdia. Você entende? Jai Jai Shri Radha. Então são 8h30. Cante também os santos nomes. Cante ou não? Esse aí pode estar pro programa do Santo de Yoga, então. Se você puder, coloca na geladeira. Só que tem que lembrar de tirar um pouco antes para ela não ficar gelada. 1 hora antes, mais ou menos, você tira antes para ela não ficar gelada. Essa daqui tá muito. Aí depois, santo manto e coisa. Não, depois não, é de gold, exatamente. Tá bom. Aí você bota o outro lado, né? Com a rosa aparecendo, falando isso. Então, o Ratha Yatra é bom ou não é? Jagannatha? Acho que é assim falando isso. Cada um traga 10 e 10 pessoas, não venha sozinho. Então todos tragam a sua mãe, seu irmão. Ei, todos venham no Ratha Yatra. Eu não tenho tempo. Ei, venha. Você entende? Todos venham. Jai Jai Shri Radha.